Meus amados, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza do inimigo da igreja nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E hoje nós vamos estar comentando sobre a lição de número 10. Ela tem um título que fala da sutileza contra a prática da mordomia cristã. A leitura bíblica ela está no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 17, onde trata ali de Abraão, ele dando dízimo a Melquisedeque, sacerdote ali do Deus Altíssimo de Salém, após uma batalha que ocorreu ali em Canaã. Relacionado ao título sobre a prática da mordomia cristã, nós vamos ver que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de uma gratidão a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Sabemos que os nossos dias em que nós estamos vivendo é marcado pelo materialismo, as coisas materiais, o hedonismo, aquilo que dá prazer, tem um apelo muito grande pelas pessoas. Por isso, esse tempo também acaba sendo marcado pelo um tempo de enfraquecimento na questão da mordomia cristã em relação aos bens que Deus tem nos dado. Quando nós usamos esse termo mordomia, essa palavra ela vem daquele que administra, aquele que gerencia alguma coisa, porque a mordomia cristã ela é muito ampla. Tem a mordomia do corpo, a mordomia do tempo, a mordomia da família. E hoje nós vamos estar dando ênfase sobre a mordomia dos dízimos, das ofertas. Então, o dízimo é a 10ª parte de um recurso ou de uma quantidade de gênero alimentício ou até mesmo animais que era usado para ser levado ao templo, ao tabernáculo, ao templo. E nós vamos ver que hoje há muitas distorções, equívocos, interpretações errôneas em torno dessa disciplina. Então, o grande ataque que nós temos contra a doutrina bíblica do dízimo está relacionado com aqueles que vão dizer, olha, o dízimo ele é da lei. Logo, se o dízimo é da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça, logo não é obrigado e nem é legal trazer os dízimos à casa do Senhor, porque isso é algo que era determinado para o povo hebreu. Nós vamos entender que o dízimo foi implantado na antiga aliança, relacionado com o povo hebreu, aonde era uma prática de que as pessoas contribuíam para o sustento do sacerdote, também para ajudar
os órfãos, as viúvas, ajudar os necessitados. Então essa era uma prática que foi instituída por Deus. Mas se nós formos analisar o contexto bíblico, nós vamos ver que antes da institucionalização do dízimo, nós vamos ver que isso já era uma prática o que? Dos povos antes da lei, bem como daqueles que eram tementes a Deus. E no texto que eu disse para vocês, quando Abraão ele sai em uma batalha, nós vamos ver que ele invoca a Deus, Deus disse que eles seriam vitoriosos. Nós vamos ver que era pequena a sua força de guerra, o grupo que estavam com eles, em relação ao grande exército lá dos povos da Mesopotâmia que tinha invadido ali Canaã, que vieram ali naquela batalha e tinha vencido as cidades ali cananeias, Sodoma, Gomorra e outras ali próximas, e havia levado as pessoas escravas, os bens como despojo de guerra. Nós vamos ver que Abraão ele vai ter vitória, vai ter êxito, mas ele vai ter um encontro com Melquisedeque. Nós entendemos que Melquisedeque é uma tipologia, uma figura que aponta para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Abraão, cerca de 400 anos antes da lei, nós vamos ver que Abraão o que? Contribuiu, deu dízimo para o sacerdote de Salém, sacerdote ali Melquisedeque. Se você for ler em Hebreus, nós vamos ver que é uma tipologia de Jesus. Então nós vamos ver que o dízimo ele é anterior à lei. Logo, Abraão dá o dízimo como uma questão de gratidão por aquilo que Deus fez para com ele, para com os seus, de vencerem aquela batalha. Nós vamos ver que o dízimo que Abraão dá é um dízimo, uma questão de fé, da confiança que ele tinha em Deus. Também é uma questão de generosidade para com aqueles que estavam junto com ele, que participaram ali daquela batalha. Então nós vamos ver muitos elementos dentro da doutrina bíblica do dízimo que é anterior à lei instituída por Moisés. Questão de fé, questão de gratidão, generosidade, né? E vai entrar mais uma, da qual o cristão hoje contribui, que é uma questão relacionada com o amor, por amar a Deus, por amar a sua obra. Então nós vamos ver que dízimo é uma questão da fé. Embora foi instituído na lei, mas ele não deixou de ser aplicado, de ser utilizado hoje, da mesma forma como era fundamental na antiga aliança para o sustento do sacerdócio, do amparo dos necessitados, sobretudo dos órfãos e da viúva. E hoje no Novo Testamento, embora não seja uma questão legal da lei e nem uma questão de imposição, nós vamos ver que esse tratamento, né, para o cristão não é uma questão de legalidade, mas é um princípio da contribuição para o custeio da obra do Senhor aqui na terra, da sua igreja, com a mesma finalidade que havia naquele tempo. Então, a mordomia do dízimo e das ofertas são sinais diferente dessa questão legal que foi normatizada por Deus em Israel. Nós vamos ver que o cristão ele contribui de uma maneira abundante, de uma maneira proporcional para o custeio do evangelho. Porque a igreja do Novo Testamento, ela tinha essa finalidade.
Então hoje o que nós vamos ver alguns ensinos que fogem da realidade bíblica. Então vocês não podem esquecerem, né, dessa questão: fé, generosidade, gratidão, amor. Porque no nosso item, o nosso comentador diz que o dízimo como uma contribuição imposta, não é uma imposição. Nós consideramos como uma contribuição voluntária de alguém que ama a Deus, ama a sua obra, reconhece os seus líderes, quer que os necessitados sejam alcançados, para investimento da igreja, na melhoria, no bom andamento do culto, né? Um bom som, um ambiente agradável. Então, tudo isso nós podemos estar vendo ali da utilização, da contribuição, do dízimo, das ofertas dentro do reino de Deus. Ocorre que, infelizmente, o que tem sido mal visto e mal interpretado é a maneira como que acaba sendo ensinado em alguns lugares, que vem os escândalos, um enriquecimento de algumas pessoas, o engano. Mas nós podemos entender, meus irmãos, que infelizmente o ensino bíblico ele tenha sido desvirtuado, distorcido. Nós vamos ver que ele é bíblico. E uma das preocupações que nós temos que ter hoje é com essa questão de dízimo e oferta como uma moeda de troca. Então as pessoas acham que por darem o dízimo, darem a oferta, eles não serão alcançados por nenhuma tribulação, por nenhum aperto, por nenhuma situação contrária. Nós vamos ver que dízimo, nós damos aquilo que não é nosso. Porque tudo pertence a Deus. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa família, nossos recursos. Então nós demos, por uma questão no Evangelho, uma questão de gratidão, generosidade, reconhecimento, fé. Não é uma questão por barganhar, não porque eu dei, Deus agora vai ter que me retribuir. Deus vai me dar o que vai ter que me dar em troca, aquilo que eu tenho dado. Então, nós vamos ver que esse ensinamento ele foi desvirtuado em alguns lugares e acaba tendo que essa interpretação errônea que tem feito com que algumas pessoas deixam de contribuir, deixam de ofertar, por causa de uma contribuição meritória que eles colocam ali. Porque contribuir, dar dízimo e oferta, isso não é mérito. Nunca foi mérito isso. Isso é generosidade para aquilo que Deus fez para conosco. Porque nós somos aceitos diante de Deus, não é por causa dos dízimos, das ofertas. Nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo vertido lá na cruz do Calvário. Nós vamos ver, em outras palavras, a salvação não é por obras, mas é pela graça de Deus. Então, a doutrina bíblica, o princípio básico da doutrina bíblica é que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Logo, tudo é dele, vem dele e é para ele, são todas as coisas, né? Deus que tem nos dado a saúde para trabalhar, tem nos dado emprego, tem nos dado o fôlego de vida. Nós não seríamos gratos a Deus, generosos para com tudo aquilo que Ele tem feito para conosco? Interessante que Deus nivela a todos de um mesmo patamar. 10% é o milionário, é o assalariado, todos vão contribuir com o mesmo valor. Então Deus deu ao homem o que? Colocou o homem como um dispenseiro, um administrador das coisas de Deus. E entre a administração das coisas de Deus,
nós temos o quê? Os nossos recursos financeiros, aonde eu, embora as pessoas não contribuem, aquelas que não ofertam, mas eu acho que quem aprende o princípio da generosidade, generoso por aquilo que Deus fez, gratidão por aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, veio falar em tudo dai graça. Não seremos agradecidos a Deus pelos recursos, Então é algo que para alguns é penoso, mas aqueles que compreendem a verdade dessa mordomia, contribuem com alegria, contribuem com amor, contribuem com satisfação. Então que nós possamos aprender essa verdade. Tudo que nós temos pertence a Deus. E Deus é tão bom, tão generoso, que Ele deixou aí uma quantia para que nós venhamos demonstrar o que é a nossa fidelidade. Então que Deus vos abençoe, Deus te dê aí uma semana abençoada, uma semana de paz e até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Fique na paz.